sejam bem-vindos ao Trocando Ideias. Hoje vamos ter mais um videozinho, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito triste, que desde ontem ou anteontem, não me recordo bem, tem pipocado na mídia, pipocado nas redes sociais, que é a questão do campo de concentração que Trump fez para aqueles que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Ele separou as crianças dos pais e fotos e vídeos das crianças, os vídeos da criança chorando, pedindo os pais, as imagens delas dentro de jaula como se fossem animais, deitado de qualquer forma no chão, chocou muitas pessoas, né? Inclusive uma jornalista norte-americana que tentava dar a notícia não conseguiu, né? Porque ficou muito emotiva, porque é uma situação muito triste você ver crianças sendo tratadas daquela forma. Que Trump é maluco, egocêntrico, nojento e tudo de ruim que o ser humano ele possui, isso não é novidade para ninguém. Mas o que muita gente não sabe é que esse não é o primeiro campo de concentração que os Estados Unidos eles possuem, que eles constroem. E na década de 40, quando a Segunda Guerra explodiu, os Estados Unidos eles não queriam entrar na guerra, porque eles achavam que tinham acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e não estavam a fim de gastar mais dinheiro com guerras e queriam que os problemas europeus fossem resolvidos na Europa. Eles não queriam se envolver. Só que Hitler ele começou a juntar muito poder. Primeiro foi a Itália, depois veio o Japão e os Estados Unidos eles começaram a temer um ataque do Japão. Só que pela logística eles achavam que esse ataque poderia acontecer em Manhattan, na Califórnia, mas para surpresa deles ele aconteceu em uma ilha no Havaí, na Pearl Harbor, né, onde existia uma base do exército com muitos soldados e os porta-aviões dos americanos estavam lá. O objetivo dos japoneses era destruir os porta-aviões, principalmente os melhores e mais famosos, só que esses, por sorte dos americanos, eles não estavam lá, eles estavam em outro ponto do oceano. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, muitos norte-americanos morreram e mesmo que eles não tenham perdido seus principais porta-aviões, eles perderam uma grande potência bélica, né? Acho que foram 3 ou 4, não lembro bem, porta-aviões que eles perderam além das vidas de civis e militares. Isso foi o estopim, a gota d'água para que Roosevelt, que vinha sofrendo pressão da França e da Inglaterra para entrar na Segunda Guerra Mundial, cedesse, né? Ele precisava do apoio da população, a população não queria, então ele não estava querendo ir contra por motivos políticos óbvios. Mas a partir do momento que Pearl Harbor foi atacado e o povo deu aval para que ele entrasse e declarasse guerra à Alemanha, foi o que ele fez. No dia 7 de setembro de 1940 foi o ataque, e logo cedinho no outro dia ele já fez uma coletiva dizendo que os Estados Unidos estavam sim entrando na Segunda Guerra Mundial. Esse ataque dos japoneses a Pearl Harbor teve um efeito muito negativo na vida dos japoneses que moravam nos Estados Unidos. O censo de 1940 dizia que existiam cerca de 120 mil japoneses morando nos Estados Unidos, a maioria deles já que nasceram lá. E a maioria também ficava ali na costa oeste dos Estados Unidos. Então, os americanos eles ficaram com receio de que muitos desses japoneses estivessem fazendo planos, tramando coisas para inibir e dificultar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, eles, contrariando grande parte dos direitos dos cidadãos americanos, eles fizeram 10 campos de concentração, tá? Espalhados em alguns estados dos Estados Unidos. Foram Califórnia, Idaho, Utah, Arizona, Arkansas e Colorado. Então, esses estados possuíam os campos de concentração. No dia 19 de fevereiro de 1942, Roosevelt ele finalmente assinou
a Ordem Executiva 9066, que ordenava que todos os japoneses, descendentes e ascendentes de japoneses, eles fossem retirados do convívio dos outros americanos e levados para esse campo de concentração. Então eles tiveram que vender tudo o que eles tinham e seguir para esse campo de concentração. Os japoneses, depois que saíram de lá, eles não gostavam de falar muito sobre o que aconteceu, então é um assunto um pouco delicado para eles. Eles não comentavam, não existe muita coisa falando sobre isso, pelo menos que eu saiba. Se vocês souberem, coloquem nos comentários. Só ratificando, o ataque a Pearl Harbor não foi em 40, foi em 41, tá, gente? 7 de setembro de 41. Então, com essa lei 9.066, estava determinado que os japoneses eles não ficassem mais na costa oeste ou em qualquer parte dos Estados Unidos. Eles tinham que sair de lá e ir morar nesses campos de concentração para eles. Essa é uma página muito vergonhosa, porque, como eu já disse, os norte-americanos que dizem ser o país da liberdade, que dizem a receber, pelo menos naquela época que o Trump agora deixou bem claro que não quer receber ninguém, né? Então, eles fazerem isso com seus próprios cidadãos, já que a grande maioria, acho que um terço mais ou menos, deles já eram cidadãos americanos, já tinham nascido nos Estados Unidos. Então eles tiveram seus direitos civis violados. E essa prisão dos japoneses nesses campos de concentração foi até 1944, quando o Supremo Tribunal ele revogou essa ordem e permitiu que os japoneses eles começassem a voltar para suas casas para reconstruir as suas vidas. Agora imagina, gente, você vende tudo que você tem, vive em um lugar totalmente inóspito, frio, porque alguns desses lugares, como Idaho e Utah, no inverno, e nós sabemos que o inverno nos Estados Unidos não é moleza. E não era nenhum hotel 5 estrelas que eles estavam, eram barracas normais que eles tinham que se virar. Então, em 1944, eles começaram a voltar. Muitos Niseis, não sei bem, os idosos japoneses, eles abriram mão da cidadania americana, porque eles ficaram revoltados com isso. Mas o último campo de concentração norte-americano para japoneses, ele só foi desativado em 1946, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, eu sempre digo que estudar história é a máxima, né? Porque a gente estuda história para não repetir. Mas, infelizmente, não é só brasileiro que é burro, não, que não aprende com sua própria história. Nós vemos aí os americanos repetindo mais uma vez um ato vergonhoso, não somente para eles, mas para toda a humanidade. Espero sinceramente que 2020 chegue, que os americanos eles colocam uma pessoa mais decente, mais humana para governá-los, tá? Se você não sabia sobre os campos de concentração americanos aí na década de 40, agora você sabe. Compartilhe o vídeo, fala para os seus amigos, mostre para eles que existe muito de história que nós não conhecemos e estudar história é muito gostoso, é muito legal. Não esquece de se inscrever no canal, assina o sininho para receber receber as notificações de quando nós estivermos vídeo. E que segue a página também lá no Facebook. A gente sempre está colocando notícias, o que está acontecendo no dia, sempre está atualizado lá a página, tá certo? Até a próxima. Tchau!